Muito bem. Eu vou começar a apresentar aqui, mas aí vocês fiquem à vontade sempre para interromper, tá? Perguntar qualquer coisa, né? Esclarecer e tal, certo? Não se preocupem. Bom, sobre a disciplina a gente conversou aí no início, né? Pela conversa aqui da reunião. E foi perguntado, esqueci agora quem exatamente perguntou, sobre os trabalhos. Então, eu estou passando exercícios, não é toda a aula que eu passo, mas quase toda a aula. Nessa aqui eu vou deixar um exercício também. E aí no fim da disciplina a gente reúne esses exercícios todos, aí vocês me enviam junto com a prova. No fim da disciplina não, no fim da primeira avaliação, tá? E aí eles vão contar uma pontuação. Vão contar uma pontuação para a disciplina, mas só boa tarde, Tayana. Então aí no final a gente reúne esses exercícios e vai contar uma pontuação para a primeira avaliação, certo? Mas aí vocês me enviam tudo de uma vez junto com a prova. Então minha sugestão para vocês se organizarem melhor é ir assistindo a aula e fazendo exercício simultaneamente e ir juntando isso. Aí quando chegar o dia da prova só tirar foto, porque se vocês forem querer fazer tudo no dia da prova vai ser impossível. Ou vai ser possível, mas vai ser mais difícil, tá? O microfone tá longe. Melhor agora. Bom, então pessoal, na última aula, na segunda-feira, nós discutimos aqui um pouquinho sobre a lei de Coulomb na sua forma vetorial, né? Que eu brinquei dizendo que era a forma final dela, que é basicamente essa, circulada aqui de amarelo, que é o seguinte, ó, entre duas cargas Q1 e Q2 existe uma força, né? Entre duas partículas, melhor dizendo, de cargas Q1 e Q2 existe uma força, certo? Desculpa. Existe uma força, né, cuja intensidade nós já vimos que é essa daqui. Eu digo intensidade em vez de módulo porque o módulo é positivo. A intensidade ela pode ser positiva ou negativa, né? Então essa intensidade aqui ela é positiva quando as cargas são ambas positivas ou ambas negativas, né? Que significa que elas têm o mesmo sinal. E aí nesse caso a força vai ser positiva aqui e elas vão se repelir. Então na forma vetorial o que a gente faz é introduzir esse R chapéu bem aqui, que nada mais é do que uma direção, um vetor direção, certo? Que vai ser o seguinte, a força sobre a carga 1 vai apontar para fora da carga 1 esse R chapéu. Por quê? Porque esse R chapéu é a direção que une as duas cargas, mas só que aponta para fora. Então, se está aqui o Q2 e o Q1, resumindo, aqui em cima, vou fazer de outra cor, senão confundir com o da outra vez. Então, se tem duas cargas aqui, Q1 e Q2, esse R chapéu ele aponta sempre para fora. Então, ele seria um R chapéu que a gente poderia chamar de 1 também, mas vamos evitar esse monte de nome. Coloquei errado aqui, é 2 e lá é 1. Para que aqui seja o R chapéu, certo? Então, se a força ela for de repulsão, esse produto aqui vai ser positivo, né? As cargas vão ter o mesmo sinal e a força vai ter a mesma direção do R. Se a força for de atração, quer dizer que esse produto Q1, Q2 deu negativo. Então, se deu negativo, quer dizer que a força vai estar no sentido oposto aqui do R chapéu e a força vai ser de atração de fato, certo? Então, na forma vetorial é isso aqui. Onde esse R chapéu ele pode ser calculado através dessa fórmula aqui embaixo, que é
ninguém precisa memorizar essa frase que eu vou falar aqui, mas ele é a normalização do vetor diferença de posição entre as duas cargas, né? Porque isso aqui é a diferença entre as posições dos dois. Boa tarde, Vitor. E esse R chapéu aqui, então, vai ser a normalização desse vetor, porque é esse vetor dividido pelo seu módulo, certo? E aí o que nós vamos ver agora vai ser um exemplo de cálculo dessa força vetorial, sem problemas. Muito bem. Então vamos fazer aqui um exemplo. Dadas as cargas Q1 igual a 2 microcoulombs, Q2 igual a menos 6 nanocoulombs, um exemplo parecido com o que eu passei da outra vez na outra turma, que está lá no site disponível para vocês verem as provas anteriores, gabarito, etc. Posicionado em R1 igual a 2i mais 6k chapéu, R2 igual a menos 2i mais 9j. Determine a força eletrostática que atua sobre Q1 causada por Q2. Então a ideia é que nós temos aqui uma carga Q2. Não interessa muito representar fielmente as posições aqui, porque a gente vai só calcular. Então importa mais o resultado final do cálculo aqui. Então essa força ela vai atuar nessa direção bem aqui, né, da reta por onde passam as duas cargas, e ela vai apontar ou no mesmo sentido ou no sentido oposto do R chapéu, sendo que o R chapéu vai dar bem aqui. Então o que nós precisamos é determinar esse R chapéu primeiro através da fórmula anterior, né? Então em primeiro lugar a gente vai determinar esse R, porque depois o resto é muito fácil. Só substituir as cargas lá na lei de Coulomb. Então para determinar esse R a gente faz a fórmula lá, né? Já escrevi aqui R1 e R2. Então é só olhar aqui, substituir na fórmula. Como atua sobre a carga R1, está na mesma situação desse slide aqui, então é só substituir. Então R chapéu vai ser R1 sobre R1 menos R2 sobre o módulo deles, mas primeiro a gente calcula então essa diferença e o módulo dela e depois substitui. Então a gente calcula R1 menos R2, né? Então R1 ali vai ser 2i mais 6k, menos R2 que é menos 2i mais 9j, e aí 2i mais 6k, fazendo o jogo de sinal aqui fica mais 2i menos 9j, e aí 2i mais 2i dá 4, menos 9j mais 6k, certo? Então esse é o R1 menos R2, aí a gente calcula agora o módulo disso. Que vai ser então raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais menos 9 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, né? Que é raiz de 16, mais 81, mais 36, 12, 13, 10, 133, eu acho. Deixa eu ver de novo, 16, 81, 36, 12, 13, 10, eu acho que é isso. Beleza? Então o R chapéu, finalmente, ele vai ser a fórmula lá, né? R1 menos R2 dividido pelo módulo disso. Então vejam que não é nenhuma conta estrambólica que tem que fazer não, né? É relativamente simples. Aí eu substituo, fica 4i menos 9j mais 6k dividido pela raiz de 133. Se a gente quiser um resultado numérico,
para uma dessas componentes desse vetor, a gente aproxima isso aqui, né, usando uma calculadora ou um computador, etc. Tá? Então, continuando, dado que isso tudo aí é no SI, né, esse R1 e R2 no SI, tá implícito isso, eu devia ter explicitado isso, falado claramente, né, foi mal. Bom, aí o segundo passo eu botaria como segundo passo, mas isso não é nada muito rigoroso, na verdade, né, escrever Q1 e Q2 no SI. De preferência em notação científica, que facilita os cálculos. Porque trabalhar com um monte de vírgula é meio difícil. Então, Q1 é 2 microcoulombs, né? E micro é 10 a menos 6. Então, isso é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Depois, a Q2 vai ser igual a menos 6 nanocoulombs. Então, essa Q2 vai ser menos 6 vezes 10 a menos 9. Que nano é 10 a menos 9, né? Então, só lembrando aqui, micro, isso aqui é um prefixo, né? É 10 a menos 6. E nano, 10 a menos 9. Certo? Lembrando disso. Beleza. E, finalmente, terceiro passo, substituir isso na lei de Coulomb. Vetorial, obviamente, que é o que a gente está fazendo, né? Então, a força atuando sobre a carga 1 vai ser 1 sobre 4πε0, Q1, Q2 sobre R2, R chapéu. Esse R, pessoal, na verdade, né, ele é módulo de R1 menos R2. Não sei se eu falei isso na outra aula, mas estou falando agora. Muito bem. E aí, substituindo, né? Essa força vai ficar 1 sobre 4π, o ε0 é 8,85 vezes 10 a menos 12, alguma coisa no SI aí, que eu esqueci a unidade sempre. Aí o Q1, Q2, o Q1, como nós vimos, é 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. O Q2, menos 6 vezes 10 a menos 9. Tá tudo no SI, então eu boto só o Newton no final. Dividido por R, que nós calculamos que deu raiz de 133, só que é R ao quadrado. Vezes R chapéu, tá? Então aqui basicamente a gente simplifica isso e deixa o R chapéu aqui, porque nós já determinamos ele bem aqui, tá? Então se a gente precisar, a gente só diz, ó, onde o R chapéu é igual a isso aqui, certo? Então a gente simplifica esse cálculo, né, que vai ser menos 12 dividido por 4π vezes 8,85 vezes 133, certo? Vezes em cima 10 a menos 15, né? Menos 6 menos 9. Só que esse menos 12 sobe positivo, então é mais 12. Newtons vezes R chapéu. Esse N é de newtons, certo? E aí a gente calcula essa divisão.
É a primeira vez que eu uso a calculadora aqui do Windows 10. Melhor assim. Menos 12 dividido por 4π vezes... Não sei se está funcionando muito bem a minha conta. 8,85 vezes 133. Se vocês perceberem que eu errei aí, me avise. Que eu não estou achando 4 bem aqui. Ah, tá. Beleza. Obrigado, Beatriz. Sim, é isso mesmo. Ok. Aqui. 12 dividido 4 vezes... Ah, assim ele entende, né? 4 vezes π vezes 8,85 vezes 133. Tá, então é 8,11 aproximadamente vezes 10 a menos 4. 8,11 vezes 10 a menos 4. Tá, obrigado. Então a força sobre essa partícula 1 é aproximadamente menos 8,11 vezes 10 a menos 4, né? Só que ainda tem essa conta aqui que é menos 3. Aí junta tudo, fica menos 7 newtons vezes R chapéu. Certo, pessoal? Então, se eu passar um exercício para vocês, vai ser mais ou menos isso aqui, tá bom? Dei todos os passos aqui, beleza? E com isso a gente termina o capítulo 21 e começa o 22. Então, ficou alguma dúvida nesse cálculo aqui? Alguém quer perguntar sobre isso? Fiquem à vontade aí. Não? Se tiver, é só falar, que agora eu vou começar outro assunto. Tá bom? Pois é. Aí no final é só chegar aqui. É porque como o R chapéu é um vetor unitário, a gente pode deixar assim com ele no final, que dá para entender que essa daqui é a intensidade da força, certo? E deixar o R chapéu. Mas aí se fosse o exercício era só dizer onde R chapéu é igual, vai dar 4i, né? Menos 9j mais 6k dividido por raiz de 133. Então essa daqui seria a resposta completa do exercício, certo? Se fosse na prova. Fazer assim, menos 8,11 vezes 10 a menos 7, né, em notação científica. A unidade que é Newton e o R chapéu. Onde R chapéu é igual a isso aí. Ou então pode colocar mesmo, né, substituir bem aqui esse R chapéu. Eu não vejo diferença. Tanto faz. Certo? Então tá bom. Se tiver qualquer... de nada. Se tiver qualquer outra coisa, fiquem à vontade. Muito bem. Então, nós estudamos até aqui, nessas 2 aulas e meia, nós estudamos até aqui a carga elétrica e a força elétrica.
Agora nós precisamos definir uma coisa nova, um conceito novo, que se chama campo elétrico, certo? Tudo bem. E o campo elétrico ele é fundamental para o eletromagnetismo, então a gente precisa dizer logo o que é isso. A noção de campo elétrico ela vem de uma observação que é a seguinte: vamos supor que a gente tem 3 cargas aqui, certo? Essa carga maior aqui, que para facilitar a nossa conversa eu desenhei um círculo maior para representar ele e uma letra maiúscula também, né? Então essa carga Q grande aqui nós vamos supor que ela é muito maior do que essas cargas Q e Q', certo? Por quê? Porque quando a gente faz isso a gente pode chamar essa carga aqui de fonte. Fonte de quê? Eu já vou dizer. É que entre essas 3 cargas vai aparecer forças elétricas. E nos interessa entender que força uma carga, outra carga, qualquer carga sentiria na presença dessa carga maior aqui, que nós estamos chamando de fonte, certo? Então se estabeleceria uma força aqui que nós poderíamos chamar de F, né, que vai se respeitar a lei de Coulomb vetorial lá, e bem aqui vai ter uma outra força que vai ser talvez maior, dependendo do valor da Q', né, porque elas estão mais próximas, que vai ser uma F'. Então veja que em cada ponto do espaço, se eu posicionar uma carga, vai ter um valor de força. Mas se essa carga aqui dobrasse, essa força ela ia dobrar, como a gente viu, né? Então, na verdade, trabalhar com a força depende dessa carga aqui que a gente está colocando aqui no espaço para medir essa força. Então, quando a gente define a noção de campo elétrico, a gente se livra dessa dependência e a gente faz uma espécie de mapeamento aqui no espaço de todas as forças possíveis que uma carga sentiria se tivesse na presença dessa carga fonte. Então eu vou repetir isso, tentar falar de outra forma. Quer dizer, tem uma carga fonte Q maiúsculo e uma carga Qzinho aqui que vai sentir essa força. Eu vou fazer um mapeamento no espaço, que é como se eu botasse uma carga em cada ponto, certo? De tal maneira que em cada ponto eu vou ter a medida dessa força. Só que essa força depende da carga. Então, em vez de trabalhar com a força, eu vou trabalhar com a força dividido pela carga que está lá naquele ponto. Certo? Porque se, por exemplo, se isso aqui fosse uma carga pontual, nós vimos que a força entre essas duas cargas, né? No caso, vamos trabalhar com a força atuando sobre a carga Qzinho, né? Então, bem aqui vai ter um Rzinho chapéu aqui. Então, essa força vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Qzinho, Q maiúsculo, dividido por essa distância bem aqui ao quadrado, né? Vezes R chapéu. Então olha o que acontece quando eu trabalho com a força dividido pelo valor dessa pequena carga aqui. Essa força dividido pela carga... Eita. Jesus. Não dá. Difícil. Até descobri uma coisa nova aqui que eu não sabia do PowerPoint. Pronto. Então quando eu divido pelo Qzinho fica 1 sobre 4πε0 vezes Qzão sobre R2 e R chapéu. E olha só que interessante. Essa grandeza aqui, ela só depende do ponto do espaço onde eu estou e dessa carga fonte. Então essa grandeza força sobre carga, que eu separei aqui, é justamente o que nós chamamos de campo elétrico E. Certo? Porque, por exemplo, nesse caso aqui da carga pontual, isso aqui é um exemplo, né?
Essa expressão bem aqui não é o campo elétrico geral, tá? Essa que eu estou escrevendo aqui embaixo não é o campo geral, é um exemplo. É o exemplo do campo da carga pontual. Então nesse exemplo veja que aqui esse campo ele só depende de constantes aqui, né, da natureza, a carga que está gerando esse efeito, que é essa carga grande, a distância em relação a esse ponto, né, e a direção entre esse ponto, nesse caso quando eu digo esse ponto bem aqui, onde está essa carga aqui, que poderia ser qualquer ponto do espaço. Então só depende de coisas geométricas e das propriedades disso que nós estamos chamando de fonte. Então o nome é fonte porque essa é a fonte do campo elétrico, certo? Então a gente poderia imaginar uma situação em que na verdade eu nem preciso ter essa carga aqui no espaço. Por quê? Porque eu calculo o campo elétrico, aí depois a gente coloca uma carga aqui no espaço, e aí a gente vai medir a força. Como é que eu acho a força? É só eu passar a carga multiplicando. Então quando eu tiver de fato uma carga aqui num ponto, aí eu encontro a força como sendo carga vezes campo. Então introduzindo esse conceito de campo elétrico, eu sou capaz de medir o efeito que uma carga elétrica tem no espaço, sem precisar de outras cargas no espaço para medir uma força entre as duas. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos essa primeira ideia? Alguma questão, alguma dúvida em relação a isso? Resumindo o cálculo, então, o campo elétrico é isso aqui. Certo? Essa é a definição mais geral que a gente tem de campo elétrico, onde essa carga Qzinho seria uma carga teste. Então o campo elétrico é a divisão entre a força que essa carga teste sente e o próprio valor dessa carga. Quando a gente divide esses dois, a gente tem o campo. E curiosamente esse campo não vai, portanto, depender dessa carga teste. Esse que é o interessante. Isso é como se fosse uma espécie de densidade de força. É uma força por unidade de carga medida em todo o espaço, certo? Então, como nós vimos ali, para uma carga pontual, o que nós vamos ter é o seguinte: a gente tem aqui uma carga fonte, que eu chamei de Q maiúsculo, aqui uma carga teste Q, a força entre as duas é medida bem aqui na carga teste, né? E essa força é o que nos dá então o campo elétrico, através dessa expressão. Então o campo elétrico é força sobre carga. E essa força é dada pela lei de Coulomb. Vetorial, né? Na sua forma vetorial, porque na sua forma escalar ela não tem como responder esse problema. Que é essa daqui. Então a força ela vai ser 1 sobre 4πε0, como eu escrevi ainda agora, vezes Qzinho sobre R2 R chapéu, né? Onde R é essa distância aqui. Então com isso, o campo vai ser força sobre carga, que na prática vai só cortar esse Qzinho, então o campo elétrico vai ser 1 sobre 4πε0 Q sobre R2 R chapéu, tá? Então esse é o campo elétrico gerado por uma carga pontual de carga Q. Para saber o valor da força, eu inverto.
Então, para voltar a força sobre uma carga Q, né, a força vai ser campo calculado na posição onde essa carga está, vezes a carga. Certo? Então, nós vamos partir daqui para estudar sistemas cada vez mais elaborados de cargas, né? A gente parte da lei de Coulomb e através do conceito de campo elétrico a gente consegue estender isso para outros sistemas que não sejam cargas pontuais, como nós vamos ver nessa aula e na próxima. Então vamos discutir mais um pouco o que significa esse campo elétrico de uma carga pontual. Bem aqui a gente tem um exemplo que tem uma carga positiva aqui mais Q, pontual, mas a gente está representando por uma esfera porque a gente não consegue desenhar pontos, né? É impossível desenhar um objeto sem comprimento, altura nem profundidade. E aí tem os valores desse campo elétrico aqui em vários pontos do espaço, certo? Então, não sei se vai ficar bom. Acho que dá para ver bem esse verde, né? Tanto no fundo branco como no preto aqui. Muito bem, pessoal. Então esse campo, como nós acabamos de ver, ele vai ser 1 sobre 4πε0 vezes uma carga positiva mais Q sobre R2 R chapéu. Então o que é esse R chapéu? Vamos supor então que a gente colocou essa carga mais Q aqui na origem dos eixos. Então esse R chapéu ele vai ser apenas o versor lá das coordenadas esféricas, ou seja, ele é um vetor que em cada ponto ele aponta para fora do ponto central, certo? Então o R chapéu vai estar assim e ele vai ter o mesmo tamanho em qualquer ponto do espaço e vai apontar sempre para fora. Isso é o R chapéu, não é o campo. Boa tarde, Ronaldo, certo? Então esse aqui é o R chapéu. Beleza. E o campo elétrico ele vai estar paralelo ao R chapéu, porque veja que isso aqui é vetor, né? Isso aqui também é vetor. Isso daqui é número, é escalar, né? Então quem dá a direção desse vetor E é o R chapéu, tá? Então isso significa que o campo elétrico ele vai ser radial. Então esse campo elétrico, como esse campo elétrico E é paralelo ao vetor R chapéu, isso significa que o campo E, nesse caso, é radial. Ou seja, ele aponta em raios assim partindo da origem, certo? E além disso, o módulo dele é proporcional a 1 sobre a distância ao quadrado, como a gente viu, né? Então a direção dele é a direção de R chapéu, o módulo dele é 1 sobre R2, por isso que essas setas que representam o campo, elas vão diminuindo com a distância. Elas não só diminuem, mas elas diminuem mais rápido do que a distância, porque diminui com 1 sobre a distância ao quadrado. E o sentido desse campo vai ser, como a carga Q é positiva, E tem o mesmo sentido de R chapéu, que é para fora, entre aspas, né? Da carga, certo? Então, sendo esse campo elétrico um vetor, a gente já caracterizou completamente ele aqui, porque a gente já deu a direção, é a direção de R chapéu, deu a intensidade, que é dado pela lei de Coulomb, mas a parte que importa é que ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, e ele tem o mesmo sentido de R chapéu, que é para fora da carga. Essas aqui são as características do campo elétrico gerado por uma carga pontual positiva, certo?
mais Q positiva. Uma carga pontual mais Q positiva. Agora, se fosse uma carga pontual menos Q negativa, o campo elétrico ele vai ter basicamente as mesmas propriedades, exceto pela questão de que o sentido dele vai mudar, certo? Então agora o campo elétrico é dado pela mesma expressão, 1 sobre 4 πε0, mas a carga mudou, é menos Q, uma carga negativa aqui, sobre R2 R chapéu. Onde agora o E continua sendo paralelo ao R chapéu, né? Tem a mesma direção radial aqui. O módulo dele continua sendo proporcional ao inverso da distância ao quadrado, então a sua intensidade também vai diminuindo, quer dizer, ó, as setas aqui, à medida que a gente vai se afastando, essas setas representam um campo, elas vão diminuindo, certo? E finalmente, E tem um sentido oposto a R chapéu, então E e R chapéu têm sentidos opostos. Então a gente diz assim que numa carga negativa o campo está entrando na carga e numa carga positiva o campo está saindo da carga, certo? Acho que eu vou escrever isso aqui para vocês. Certo? Então, resumindo aqui, se a carga é positiva, uma carga positiva aqui, o campo está saindo. E se for uma carga negativa, o campo elétrico está entrando, entre aspas, na carga porque ele aponta na direção da carga fonte. Certo? Então a gente tem essa maneira simples aqui de entender como funciona esse campo. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação ao que eu falei aqui até agora? Alguma pergunta relativa a isso aí? Se houver, fique à vontade, tá? Porque uma vez que a gente já falou qual é o campo de uma carga, seja ela positiva ou negativa, agora a gente precisa usar isso como uma espécie de bloquinho fundamental para a gente construir outras situações, né? Através de um critério. Sim, seria mais ou menos isso, né? Isso daí que você está falando é como a gente falaria se esse campo fosse o campo de velocidade de um fluido, ou seja, se fosse um fluido escorrendo por uma saída, né? Estaria tendo um acúmulo lá, o fluido está se acumulando lá. É uma ideia sim, que faz muito sentido sim, não é? Tem a ver sim, é isso. É porque na verdade a gente só tem que saber diferenciar, né? Porque bem aqui esse campo ele não é exatamente uma coisa que está entrando ou que está saindo da carga. São setas que representam grandezas, né? Mas se essas setas fossem a velocidade da água escorrendo e a carga fosse um buraco, então a carga positiva seria uma fonte de água e a negativa seria um sumidouro, né? A água fluindo para dentro dele, tá se acumulando lá. Mais ou menos isso mesmo que você falou.
desde que a gente respeite o limite dessa analogia, né? Beleza, beleza. Então, para que a gente use essa primeira parte, né, do campo de duas cargas, uma negativa ou positiva, e a gente transforma isso num método para entender sistemas mais complexos, a gente precisa de um critério. E esse critério é chamado de princípio da superposição, tá? Que é uma coisa que às vezes pode parecer óbvia, mas que justamente por parecer óbvia, ela precisa ser enunciada, ou seja, a gente precisa deixar ela clara para que a gente diga que está usando de fato esse princípio. Então, ele diz o seguinte: o campo elétrico resultante num ponto é igual à soma vetorial dos campos individuais que atuam naquele ponto, certo? Ou seja, quer dizer, se a gente tiver bem aqui uma certa distribuição que eu não sei ainda se é um ponto, o que é, que está gerando nesse ponto aqui um campo que eu vou chamar de E1. O campo está meio torto, né? Um campo E1 aqui, gerado por essa distribuição de carga Q1 aqui. Depois a gente vai ter uma outra distribuição aqui que eu não sei bem como é, que tem uma carga Q2 e vai gerar um campo E2. E assim sucessivamente, se a gente tiver sei lá quantas distribuições de carga aqui, até chegar nessa enésima, que tem uma carga Qn, que eu desenhei na posição errada. Vamos supor que ela está bem aqui para o desenho ficar diferente, né? E vai ter um campo EN bem aqui, que poderia ser inclusive atrativo também, não precisa ser repulsivo. E aqui vai ter toda uma sequência de campos. Então, o que o princípio da superposição diz é que aqui nesse ponto P, o campo elétrico calculado nesse ponto P é simplesmente a soma vetorial desses campos individuais. Então ele seria a soma do campo E1 com o campo E2 com todos eles até o último. Esse último eu chamei de EN, certo? Então, para uma quantidade discreta de fontes de campo, o princípio da superposição ele tem essa expressão aí. Mas o que nós vamos ver a partir da próxima aula é que ele vale não só para isso, mas também para distribuições contínuas, certo? Então, por exemplo, é óbvio que didaticamente a gente calcula só casos que têm uma grande simetria, né? Isso às vezes é motivo de memes, né? Do tipo aproximar tudo por uma esfera ou um cilindro, etc. Ops, fiz besteira. Mas enfim, a gente vai ver alguns casos também de distribuição contínua, não tão complexos quanto os que poderiam ser úteis para uma situação, por exemplo, de alguém que estuda engenharia elétrica ou que vai construir de fato algo, né? A gente vai ver algumas situações só apenas como ilustração, certo? Mas que ainda assim tem a sua aplicabilidade, seu interesse também. Beleza? Então o princípio da superposição é o nosso critério, tá? Que a gente vai usar para estudar sistemas mais complicados. E aí a gente vai fazer mais ou menos assim. Nessa aula e nas próximas a gente vai aplicar esse princípio a várias situações, de maneira que o número de fontes de campo ele vai crescendo devagar. Então a gente vai estudar primeiro duas partículas carregadas, certo? Ainda hoje, depois na próxima a gente vai estudar o dipolo, que é um tipo especial de campo gerado por duas partículas quando elas estão muito próximas. A gente, numa certa configuração em particular lá, a gente chama de dipolo. Depois, se for um número qualquer de cargas pontuais, que basicamente é a expressão que eu acabei de escrever no slide anterior, né?
E a gente vai ter um vislumbre aqui de distribuições contínuas em uma dimensão e em duas dimensões também, certo? Então é isso que a gente vai fazer nesse capítulo 22, basicamente. Então, começando esse processo aqui, vamos falar sobre duas partículas carregadas. Então tem duas situações distintas para a gente lidar, né? Quando a gente tem duas cargas, pode ser que elas tenham o mesmo sinal ou sinais opostos. Se elas tiverem os sinais opostos, o campo vai ter esse aspecto dessa figura aí que eu retirei do nosso livro, nosso querido Halliday, certo? Então, como eu disse para vocês, sempre da carga positiva, o campo está saindo. E sempre da carga negativa, o campo está entrando. Então, muito perto das duas, já dá para entender mais ou menos por que o campo tem esse aspecto aqui, né? Que está desenhado aí. Só que aí em pontos intermediários, o que a gente vai fazer? Por exemplo, nesse ponto bem aqui. O que a gente tem que fazer é o seguinte, ó. Ele vai estar recebendo um campo devido à carga positiva, né? Que nós poderíamos representar assim. E vai estar recebendo um outro, esse aqui eu poderia chamar de E+, e vai estar recebendo um outro campo que vai estar entrando na carga negativa, que é devido à negativa, então vai ser assim, um E-. Então, no fim das contas, ele vai ter um campo resultante, que vai ser a soma vetorial, devido ao princípio da superposição, né? Que vai respeitar a soma de vetores, então ele vai estar bem aqui. Então esse vai ser o campo elétrico nesse ponto P, bem aqui. Então, se a gente for fazendo isso ao longo dos pontos do espaço, a gente percebe que o aspecto, né, desse campo tem que ser exatamente esse que está aqui na figura da direita. E como é que a gente entende essa figura? Ela é um resumo de todas as possibilidades de campo em todo o espaço, quer dizer, essas linhas são chamadas linhas de campo. Quando elas se aproximam, quer dizer que o campo é mais intenso. Por quê? Porque bem aqui, se elas estão mais próximas e aqui estão mais afastadas, quer dizer que as linhas de campo se espalharam e o campo se atenuou. Então a intensidade dele diminuiu. Esse sentido aqui da seta é o sentido do campo. Então, se tem seta saindo, eu sei que bem aqui tem uma fonte positiva, de fato. E aqui embaixo, né, onde tem setas entrando, quer dizer que tem uma fonte negativa de campo. E nos pontos intermediários ele vai ter esse aspecto aqui saindo da positiva e indo para a negativa o campo, né? E para chegar a essa conclusão a gente teria que fazer um estudo semelhante a esse que a gente fez nesse ponto P aqui, né? Aliás, usando um software, talvez tenha um jeito mais simples de ver isso. Algum que faça gráfico de campo vetorial, né? Como por exemplo o programa chamado Wolfram Matemática. Inclusive depois eu vou tentar fazer esse gráfico aqui. Muito bem, pessoal, então é mais ou menos essa a ideia aqui do campo elétrico para duas cargas pontuais. E para saber o valor do campo num ponto, o valor de um campo num ponto qualquer dessas linhas vai ser sempre tangente a elas. Então bem aqui vai estar o valor do campo nesse ponto bem aqui. Nesse outro ponto mais aqui em cima vai ser esse. Então perceba que mais ou menos aqui onde eu desenhei é mais ou menos aqui nessa beirada dessa linha. Ó, o campo vai estar assim. Mais ou menos como eu fiz aqui do lado esquerdo. Então é isso. Tá? Alguma questão ficou obscura aí, pessoal, que vocês queiram esclarecer em relação a esse caso aqui? Uma dúvida? Se houver, fiquem à vontade, tá? Mesmo que eu já esteja falando de outra coisa, eu posso voltar. Precisa, enfim.
Agora vamos ver um exemplo aqui, que eu vou passar um exercício parecido para vocês com esse aqui. O exemplo é o seguinte, ó. Calcule o campo elétrico no ponto P, certo? Nesse ponto bem aqui. Gerado, obviamente, pelas cargas Q1 e Q2. Então elas são cargas de sinais opostos, que significa que o campo tem esse aspecto aqui, né? Como eu sei que o campo sai da carga positiva, então eu sei mais ou menos que o campo E vai ter mais ou menos esse aspecto aqui, pelo menos a parte gerada pela carga Q2, vamos chamar de E2, né? Gerado pela carga Q1, ele vai estar para dentro, e essa carga é o dobro dessa daqui, então eu imagino que esse campo E1 vai estar mais ou menos aqui, vai estar maiorzão aqui, certo? Então eu devo imaginar que o campo resultante nesse ponto deve ser mais ou menos, né? Eu estou fazendo um desenho bem mais ou menos, né? Eu imagino que o campo elétrico resultante nesse ponto P seja mais ou menos isso aqui. Então o que a gente tem que fazer é usar esses conhecimentos que a gente está discutindo aqui para determinar o valor exato desse vetor E que eu esbocei bem aqui, certo? E como é que a gente faz isso? Princípio da superposição. Então esse campo no ponto P vai ser o campo no campo 1, nesse mesmo ponto P, mais o campo 2, que é o gerado pela carga Q2 nesse mesmo ponto P, tá? Então esse daqui é o campo gerado pela carga Q1, esse calculado no ponto P, esse aqui é o gerado por Q2 e esse aqui é o resultante. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que localizar essas cargas todas e descobrir quem é o R-chapéu aí da situação, né, para calcular esse campo gerado por uma carga e por outra. Então o R1 aqui dessa primeira carga, aqui eu estou dizendo que é 1 e está no eixo Y, então vai ser J-chapéu. A posição dessa carga Q2 está no menos 1 também no eixo Y, então vai ser na posição R2 igual a menos J chapéu. Só que aí a gente vai calcular o campo bem aqui, nesse ponto P. Então, acho que eu não escolhi um bom exemplo porque eu vou ter que falar uma coisa que eu não falei ainda. Que o exemplo que eu dei da carga pontual, a carga fonte está na origem. Isso aqui não está na origem, mas tudo bem, vamos lá. Quando a carga não está na origem, o campo vai ser o seguinte. O campo num ponto R vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga fonte, vamos chamar de um campo EJ. A carga fonte QJ dividido pelo raio R ao quadrado R chapéu, onde agora esse R chapéu vai estar da seguinte forma. Então bem aqui vai ter um vetor R1
Vamos chamar assim R1, que esses índices eles complicam tudo. Campo E1, R1 aqui, pronto. R chapéu. Carga Q1. E bem aqui é uma posição R, que é onde a gente vai... um ponto P, onde a gente vai calcular esse campo. Boa tarde, David. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui é... que eu estou confuso aqui com o nome que eu vou dar para as coisas, para não confundir o jeito como eu já escrevi e o jeito que está na minha cabeça. Então vamos chamar esse raio aqui onde a gente vai calcular o campo, vamos chamar ele de C. Não, de P com uma seta em cima. Pronto, resolvido. Certo? É o ponto onde a gente vai calcular o campo e esse aqui é o ponto fonte. E esse aqui é onde calculamos o campo, no ponto P. Então bem aqui vai ter o R chapéu, vai estar nesse sentido, ó, tá? Então o R, ele vai ser o módulo de R1 menos P, e o R chapéu vai ser R1 menos P, ou melhor, P menos R1, dividido pelo módulo de P menos R1, ou seja, R, né? Tá? Então é isso que a gente tem que calcular para a carga 1 e para a carga 2. Certo, pessoal? Eu acabei me confundindo um pouco aqui, então se ficou obscuro alguma coisa, vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Alguma coisa aí vocês não entenderam desse último slide? Beleza. Então tá. Então a gente vai usar essa fórmula aqui, onde esse ponto R1 é a posição da fonte, posição da carga fonte Q1, e esse vetor P aqui é a posição onde estamos calculando o campo elétrico gerado por essa carga fonte, o campo E. Certo? Basicamente. Então a gente tem que fazer isso para a carga 1 e para a carga 2. Tá? Então a gente precisa agora dizer quem é o ponto P. Vou colocar aqui nesse slide para a gente ter isso, né? Então a posição da carga 1 é J chapéu, da carga 2 é menos J chapéu, e a posição do ponto P aqui é igual, a gente tem que calcular, né? Mas como isso aqui é um triângulo equilátero, apesar da figura não dizer isso, né? Porque aqui é 30 graus, então aqui é 60 e aqui é 90, então isso aqui é a altura de um triângulo equilátero. Se ali é 1, aqui é lado raiz de 3 sobre 2, e o lado nesse caso é 2, então fica simplesmente raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 vezes I chapéu. Então essa é a posição onde eu calculo o campo. E aí a gente precisa calcular agora esse R e R chapéu para cada um desses vetores. Então aqui, para a primeira carga, vai ficar assim, né? R1, ou melhor, P menos R1 vai ser raiz de 3 I chapéu menos R1, que é
R1 é J chapéu, tá? E o módulo disso vai ser módulo. Então aqui a gente já tem esse vetor, o módulo dele vai ser como nós vimos nas aulas anteriores, então vai ser raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Componente Z não tem, então não precisa calcular. Vai ficar 3 mais 1, que é 4, raiz de 4, 2. Certo? Então esse R chapéu, esse aqui vai ser o R, né? Para essa primeira carga. Então o R vai ser 2. E o R chapéu a gente calcula como sendo isso aqui. Então vai ser raiz de 3i menos j sobre 2. Então esse vai ser o R e o R chapéu para a primeira carga. Tá? Então a gente já pode calcular o campo elétrico gerado pela primeira carga lá naquele ponto P. Certo? Então o campo E1 no ponto P. Tá? Então esse campo vai ser 1 sobre 4πε0 vezes a carga Q1 dividido por R e R chapéu, onde esse R e R chapéu vai mudar para a segunda carga, né? Então vai ficar 1 sobre 4πε0. A carga Q1 é menos 6 coulombs. A distância R nós vimos aqui que é 2. E o R chapéu agora eu tenho que escrever porque ele vai mudar, né, para outra carga. Então vai ficar raiz de 3i menos j sobre 2. Então esse 6 aqui corta com 2, fica 3. Fica 3 raiz de 3 sobre 8πε0. Então esse campo E1 vai ser menos 3 raiz de 3. Opa, fiz besteira. Vai ser menos 3 sobre 8πε0 vezes raiz de 3i menos j. Então esse vai ser o campo E1 no ponto P. Agora, para calcular o campo E2, a gente precisa calcular o R e o R chapéu para a segunda partícula. Ainda tem mais aqui. Certo? Então, para a segunda partícula, ou melhor, para o campo E2 gerado por Q2, né? R e R chapéu mudam, certo? Então vai ficar assim, a gente tem que calcular. Então o R agora ele vai ser o módulo não de P menos R1, mas de P menos R2, certo? Então vai ser o módulo de P, que é raiz de 3i, menos R2, só que agora o R2 é menos J, né? Exatamente, menos J como está ali embaixo. Então é menos J. E esse módulo vai ser raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado, que é 3, mais 1 ao quadrado, que é 1, da raiz de 4, que é 2. E o R chapéu agora vai ser P menos R2 dividido pelo módulo de P menos R2, né? Então vai ser raiz de 3i menos j dividido por 2. E aí a gente calcula o campo E2. Então o campo E2 vai ser 1 sobre 4πε0
vezes a carga Q2 dividido por RR chapéu, onde esse RR chapéu mudaram aqui, como a gente percebeu. Então isso fica 1 sobre 4π ε0 vezes a carga Q2, que é 3 coulombs, dividido por R, que é 2, vezes o R chapéu, que é raiz de 3i menos j, dividido por 2. Não, eu fiz besteira aqui. É P menos R2, aqui é mais. O que não muda esse resultado ali, mas muda aqui. Então aqui é assim. Tá? Então... 4 vezes 4, 16, fica 3 sobre 16. Então o E2 vai ser 3 sobre 16π ε0 vezes raiz de 3i mais j. Certo, pessoal? E a gente quase conclui assim. Já temos o campo E2, que é esse, o campo E1, que é esse aqui. Para calcular o campo no ponto P, a gente tem que somar agora esses dois vetores. Certo? Que nada mais é do que aplicar o princípio da superposição, né? Então o campo E no ponto P vai ser o campo E1 calculado nesse ponto P, mais o campo E2 calculado nesse mesmo ponto P. Sendo que o primeiro aqui deu menos 3 sobre 8π ε0 vezes raiz de 3i menos j, mais o campo E2 que deu 3 sobre 16π ε0, que eu vou escrever assim, meio vezes 3 sobre 8π ε0, né, para facilitar a soma, de raiz de 3i mais j. Tá? Então, botando esse 3 sobre 8π ε0 em evidência, aqui vai ficar menos raiz de 3i mais j, e ali vai ficar mais raiz de 3 sobre 2i mais meio j. Então aqui menos 1 mais meio dá menos meio, e aqui dá 3 meios. Então vai ficar 3 sobre 8π ε0 vezes menos raiz de 3 sobre 2i mais 3 meio j, que a gente pode simplificar assim e dizer que o campo, então, nesse ponto P vai ser 3 sobre 16π ε0 vezes menos raiz de 3i mais 3j. Então vejam aqui que a componente x desse vetor é negativa e a y é positiva, né? De acordo então com o desenho que a gente fez no início. Ó, esse vetor ele aponta para a esquerda e para cima. Então a componente x dele é negativa e a y é positiva. Então aquele número que eu acabei de escrever lá é o valor desse vetor E aqui. Certo, pessoal? E é isso, tá? Vou deixar como exercício para vocês fazer um muito parecido com esse aqui. Então a ideia é que vocês revisem esse exemplo que eu fiz aqui para fazer um parecido, tá bom? Então se tiver dúvida, eu sei que sempre a gente tem dúvida, mas às vezes é muita dúvida e a gente não quer perguntar, mas enfim, eu estou aqui para isso, né? Então fiquem à vontade. Bom, e então para duas cargas com sinais iguais,
que a gente desenhou aqui duas positivas, mas poderia ser duas negativas também. As cargas elas vão se repelir, né? Quando elas têm sinais iguais. Então, próximo das duas vai ter um aspecto semelhante a não ter nenhuma. Essas cores depois não ficam legais no vídeo. Então, se eu colocar duas positivas aqui, né, numa região perto das duas, não vai fazer muita diferença a outra, certo? Mas nas regiões intermediárias vai. Bem aqui exatamente no meio, por exemplo, olha o que vai acontecer. Bem aqui no meio das duas, se as duas tiverem a mesma intensidade, né? Ela vai estar sofrendo esse campo aqui da carga de cima e esse campo aqui da carga de baixo, tá? Então, bem aqui o campo vai ser zero. Nesse ponto, o campo vai ser um E vetor E igual a zero. Zero vetor, certo? Em outros pontos intermediários aqui, por exemplo, bem aqui, né? A carga vai estar sofrendo esse campo da carga de cima e esse daqui da carga de baixo. Então, no fim das contas, o campo vai ser uma soma vetorial dos dois, né? E vai dar isso aqui, que é o que a gente tem nessa figura. Então, quer dizer, aqui nessa linha do meio, o campo elétrico ele está indo para a esquerda do lado esquerdo e para a direita aqui do lado direito. Então, se a gente for fazer esse raciocínio em todo o espaço aqui, no fim das contas a gente vai ter um mapa igual esse da figura aí do lado direito, né? Onde a gente tem as várias linhas de campo da superposição dos campos das duas cargas. Então veja que existe de fato uma repulsão entre as duas, e a gente percebe isso nas linhas de campo, porque as linhas de campo elas nunca saem de uma para outra, né? Elas saem e se afastam para lá. Então, se uma partícula pequena o suficiente fosse jogada aqui, ela ia seguir a linha de campo, ou seja, ela ia ser, né, se ela fosse também positiva, ela ia se afastar, e se ela fosse negativa, ela seria capturada por cima ou por baixo, né? E aí eu vou deixar como exercício para vocês essa situação aqui, que é muito parecida, né, com a que a gente viu ainda agora, sendo que bem aqui o tamanho é 6, e aqui também, mas só que é negativo, tá? Então cuidado. A posição, a gente tem duas partículas negativas aqui, uma carga Q1 de carga menos 2 coulombs e uma carga Q2 menos 3 microcoulombs, corrigindo o que eu falei errado aqui em cima, é menos 2 nanocoulombs, tá? E aí eu pergunto, calcule o campo nesse ponto P, que está situado nessa posição aqui, fazendo 45 graus com as duas cargas. Sendo que ele está situado a uma distância... eu acho que está errado isso aqui, inclusive. Deixa eu corrigir. Não tem como ele fazer 45 graus e estar nessa posição aqui. Isso é impossível. Certo? Mas só tem esse preto. Bom, ele vai estar numa posição 6, na verdade. 6 também, certo? Ou seja, isso é um vetor que é igual a 6 e chapéus. Então, o exercício é vocês refazerem aqueles cálculos do exemplo que a gente acabou de ver. Aquele exemplo um pouquinho maior. Só que para essa situação aqui, levando em consideração também os sinais das cargas e as intensidades, tá? Então, fica esse exercício aí para vocês. E por hoje seria isso mesmo, tá? Só isso, finalizar com esse exercício aqui.
muito bom que vocês revejam esse exemplo que eu fiz aqui, refaçam passo a passo, porque assim dá para entender melhor. Perceber que na verdade ele não é tão complicado assim, mas se você tiver dificuldade lendo isso daqui, vendo essa aula depois, fazendo esse exercício, é só me perguntar, tá bom? Então, por hoje é isso, pessoal. E na próxima a gente começa a discutir dipolo e distribuições contínuas de carga, certo? Alguma dúvida? Tudo certo? Vocês conhecem a... Não, deixa pra lá, vou fazer uma piada idiota. Então, valeu, pessoal. Obrigado, tá? E boa tarde pra vocês. A gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Que é pra repor a aula que eu deveria ter reposto na aula semana anterior, beleza? Então, boa noite pra vocês aí. Bom fim de tarde aí. E até sexta. Valeu. Até sexta, professor. Valeu, valeu. Obrigado, até sexta. O que é, sabe, que tu tá esperando aí? Eu peguei meu braço. É? Tá. E por que seu nariz tá vermelho? Acho que tem uma espinha aqui. Eu acho que é isso também, porque às vezes quando eu ando com aquela máscara cinza, meu nariz fica vermelho.